Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês abrir o jogo realmente de uma estrutura de um canal, um formatinho de alta barreira, meu, que tá fazendo muitas visualizações, tá? Eu vou realmente trazer a minha metodologia à tona, que é algo que muitos aí jamais viram dentro do YouTube, tá certo? Então vamos lá. Gente, o canal basicamente é esse aqui, ó, do Full Discover, tá? Ele utiliza, no último vídeo que eu postei, muita gente me perguntou sobre o formato quando eu disse de catálogo sequencial. Catálogo sequencial é isso aqui, tá? E geralmente utiliza ali um fundo branco com ativos passando na tela. Isso é um formatinho de catálogo sequencial e ele vai entrando em tópicos e discorrendo sobre eles, tá? Existe um fator aqui importante. Quando a gente vai realmente pegar um canal de referência, pegar aquela estrutura daquele formato, dominar aqueles conceitos e aplicar realmente a modelagem como ela deve ser feita, a gente tem que estudar realmente os elementos que regem esse canal. Então, ainda que esse canal aparentemente pareça ser um canal de culinária, ele não é, tá? Ele é uma catalogação exaustiva enciclopédica, que é de average todo, né, que atrai por esse fator de completude, uma taxonomia, estruturado com promessa de tempo, né? Então em X minutos, formato de metralhadora de informação, onde cada item recebe apenas os segundos necessários, altamente previsível, e um modelo de retenção baseado na transição contínua e sequencial de lista, ou de catálogo sequencial aí. Então o padrão desse canal é uma catalogação acelerada e exaustiva, explicando de forma sequencial todas as variações de um microtema. Então every, alguma coisa explicada em X minutos, ou a depender ali do tipo de consumo do seu público, se é um público mais velho ou se é um público mais novo, você pode colocar explicado em X minutos ou não, tá? Então, isso aqui, essa simples análise, que também não é uma simples análise para que você chegue nisso, né? Você tem que ter um conjunto de conhecimentos ali que ele vai te entregar isso com bastante exatidão mesmo para você ter os melhores resultados. E a partir de então, a gente não vai modelar este nicho, tá certo? Nós iremos trazer um nicho com alta demanda e dominando o micro ali. Meu, a gente tem simplesmente uma máquina de marca, uma máquina aí de grana, uma máquina de tudo de bom que vocês podem imaginar aí. Bom, vocês já me conhecem, já sabem como que eu trato esse mercado. E para quem não me conhece, sugiro que passe a conhecer. Então, eu desenvolvi aqui um banco de nichos, que não é algo genérico. E a partir daqui, nós iremos mais para frente aqui desse vídeo, eu vou mostrar para vocês meio que um ranking mesmo de quais canais, de quais nichos, na verdade, possuem mais potencial viral do que outros. Afinal de contas, se a gente bater o olho aqui e imaginar, pô, um nicho de logística de supply chain, ele vai ter muito menos atração do que, por exemplo, sei lá, um outro aqui que tem de indústria, cadê? Indústria do entretenimento adulto. Porque ele vai ter realmente muito mais visualização, Botafé. Então esse aqui é um banquinho de nichos. Enfim, eu poderia ficar, meu, através de criação de prompts ali, gerando vários. Aqui tem 25, né? Poderia gerar mais 50, mais 100, e aí depois fazer o ranqueamento lá. Mas tem vários aqui, oceanografia, filosofia aplicada. A partir daqui, então, veja, eu comecei a minha metodologia de dobra aí, tá? Então eu sempre faço esse esqueminha aqui, velho. Pego um canal, referência, tá? Então eu peguei aqui o Full Discover, deixei ele aqui. Sempre separo duas thumbzinhas de modelo que vão servir para que eu crie ali realmente os meus conteúdos. Separo aqui dois títulos, um em inglês e em português. O português eu deixo mais para fácil entendimento de vocês, tá? Mas eu não curto fazer conteúdo para o Brasil. Ainda que no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado da produção para esse formato já dentro do nicho que eu escolhi e eu fiz em português. Porque eu vejo que muita gente aqui nos vídeos, tipo, não entende muito do inglês, né? Então é mais fácil se eu mostrar para vocês em português, né? Então já deixo mais de senso comum aí, mas vai pra gringa, velho. Fica no brasileirinho, não. No Brasilzinho é fraco demais, tá? Separo também a estrutura dos títulos, as análises sintáticas aqui separadas por cluster. Então todo, every, alguma coisa explicado em X minutos, em Y aqui no caso. Então todo tipo de faca, todo esporte olímpico, todo império romano, toda arma de samurai, todo deus grego, toda entrada ali de xadrez. Inúmeros nichos aqui, velho. Eu costumo dizer, eu sou fanboy desse formatinho de catálogo sequencial, Botafé.
Eu costumo dizer que a partir do momento em que você entende, muita gente a partir desse vídeo aqui, se o cara tiver bril, ele já vai conseguir fazer muita grana, velho, tá? Eu falo pra vocês, tem muita gente me mandando mensagem no meu Instagram falando que eu tô sendo um pai pra eles, velho. Porque realmente, isso aqui, meu irmão, se você tiver bril aí, você já vai conseguir ganhar muita grana, bota fé? Né? Aí no caso, depois você tem que ranquear. E aí tá mais um processinho aí que vai dar mais validação pra vocês, tá? Dito isso, separar dessas coisas, vamos pro primeiro, tá? Eu selecionei aqui esse primeiro de logística, que nem eu falei lá. É um nicho aparentemente com baixa demanda, mas como que a gente pode ver realmente, né? A demanda assim já na prática, sem pagar ferramenta, sem fazer nada. Eu abri aqui um YouTube para mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui container type, que é uma palavra-chave, um termo ali que está ali no título, certo? Todo tipo de container explicado em 4 minutos. E se a gente for ver os vídeos que tem essa palavra-chave, então tem um de 3 anos atrás, 42 mil, esse de 2 anos atrás, com 10 mil, esse de 1,3 milhões, mas que não tem a ver, não tem essa palavra-chave no título, tem a ver com organização de containers em navios. A gente pode ver que para esse termo, por exemplo, não tem tanta pesquisa, assim como não tem tanta visualização. Então não é um conteúdo muito viral, então ele é bem nichado mesmo. Então esse aqui é um jeito bem prático, tá? Que não é tão avançado, igual eu ensino lá na Dark, de validação, que a gente traz TAM, traz SAM, traz SOM, né? Que são termos aí de business. A gente também faz pesquisa em outras ferramentas. Mas aqui, só aqui, meu irmão, você já tem uma validação absurda. Para quem me pergunta, né? Através da metodologia da dobra que eu mostro, como que eu vou saber se esse conteúdo tem tanta demanda, se ele é viral de fato, né? Se eu vou ter bastante visualizações nele. Tá aí. Então, esse é um jeito já simples. Outra aqui, se a gente pesquisar por esse outro termo, Shipping Incoterm, que eu não faço a menor ideia do que seja isso, 4 anos atrás, né, tem para esse tema, ó, não tem dentro do mesmo formato de catálogo sequencial, tá? Isso é importante. O micro, ele é adaptável. O nicho a gente só identifica a demanda e traz. Então, assim, esse não é um nicho que possui tanta demanda. Ficou claro para vocês. Esse aqui seria um nicho, sei lá, muito específico, para uma demanda muito clara ali. E que, pô, se você tá visando ali o AdSense, não é um nicho que eu recomendaria, tá? Eu só trouxe justamente para fazer e elucidar com base em pesquisa de mercado bem simples. Qualquer pessoa consegue fazer isso aqui no YouTube. Beleza? Essa é a primeira dobra que eu realizei aqui, seguindo aquele banco de nichos lá. E agora, outro, indústria do entretenimento adulto. Todas essas thumbs, gente, eu fiz por IA. Eu simplesmente peguei essa aqui de referência do Smash, pedi ali os ativos e dei replacement, né? Fiz a substituição lá na IA, tá? No Nano Banana Pro, inclusive. E esse aqui, no caso, então, todas as plataformas, né? Todos os estilos de plataformas aí de conteúdo adulto, explicado em 6 minutos. Esse aqui, provavelmente, né? Muito mais potencial viral, no caso, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, esse termo técnico aqui, ó. Essa palavra-chave, não precisa nem ser esse revenue, só a primeira palavra, que eu não vou falar aqui, né? Já dá muita visualização, né? E até os vídeos recentes, né? 304 em outros formatos, por exemplo, 2,2 milhões. Então, realmente, vocês podem ver que é um conteúdo muito mais viral e que possui bastante demanda comparado ao de logística. Só dessa forma vocês já conseguem ver de maneira bacana aí. E serem pioneiros, é aí que tá. O ponto que eu falo, que é o mais importante que você tem que se preocupar. Meu, na produção de conteúdo você tem que ter um moat, tá? Que é o seu diferencial, que é o efeitual que você vai gerar nas pessoas. Seja aqui, por exemplo, no meu caso, a profundidade que eu trago e experiência que eu tenho dentro do mercado, ou seja em canais darks, né? Você tendo um formato muito único, uma forma de produzir aquilo que seja a sua marca, né, a sua característica. Então tudo isso é muito importante de fato, Botafé. Você ser pioneiro, né, não você ficar copiando, pegando visualização diluída. E este outro que particularmente eu gostei muito, que eu vou seguir, né, mostrando o restante aqui desse vídeo. Esse é um canal, inclusive, que eu mostrei lá para vocês, que é o Full Discover. Ele é um canal muito viral. Vocês podem ver, ó, nesses últimos dias aí, tá? Ele posta aparentemente 4 vídeos por mês, acredito eu. É que ele tá postando com menos espaço, né? Deve estar escalando aí. Então, deve estar postando 3 vídeos por semana, 4 vídeos por semana. Então, tem bastante volume, tem bastante visualização também, tá? E é um canal aí de média para alta barreira. Então, esse aqui de arqueologia e civilizações obscuras, essa dobra que eu realizei de nicho. O conceito daqui desse nicho é civilizações que desapareceram sem explicação clara. E aí eu vou trazer, obviamente, vários títulos dentro desse contexto, né? Então, toda a civilização perdida, todo o império que colapsou e ninguém fala sobre, tá? Toda a cidade abandonada. Eu poderia trazer até mesmo outros temas
né? Falar, sei lá, tem gente que gosta bastante de Anunnaki, trazer mais essas conspirações, dar bastante visualização, trazer dentro do meu micro, fazendo uma pesquisa, né, de profundidade de mercado, que nem eu falei de Tan, Samsung, né, no caso. Enfim, poderia abordar dentro dessas coisas de civilização perdida, poderia abordar até Alien também, né? Sei lá, fazer uma mistura, trazer esse público pro meu canal também. Que tem a ver, eu acho que essa galera consome o mesmo tipo de conteúdo. Então, faz muito sentido também, até mesmo dentro desse micro, velho. Que é um formato de curiosidade, realmente. Bota fé? Mas você tem que se preocupar realmente em produzir bons conteúdos, independente do formato que você esteja, velho. Saca? Porque a mensagem que você vai passar, você tem que pensar assim, meu, eu vou produzir um vídeo aqui e vão ter pessoas que vão ser abordadas por esse vídeo daqui a um ano. Bota fé? Então daqui a um ano esse vídeo ele pode viralizar de novo. É óbvio que ele tem ali um ciclo, né, de viralização e ele vai morrer em algum momento, ainda que seja temporal, mas ainda assim no futuro ele pode viralizar e poucos sabem disso. O seu vídeo no futuro ele pode voltar a pegar visualização e te dar muito mais grana, saca? Então você tem que pensar nisso. Todo vídeo é um ativo. Bota fé? Então, quem fala que não é, eu vi esses dias o cara falando que, meu, quem fala que YouTube é renda passiva, que não sei o quê, mano, o cara não sabe, não tem a menor ideia do que ele tá falando, velho. Porque realmente é uma renda passiva. Se você pensa em qualidade, o seu vídeo ele vai continuar pegando visualização. É óbvio que não vai ser algo tão perene assim, né? Não vai ser um dividendo de fundo imobiliário, por exemplo, também que você vai receber aí, né? Agora, eu faço aquele processinho que eu já mostrei para vocês, que é de análise de formato de canais. Então eu fiz aqui, utilizando o meu conceito, aqui de uma forma mais simples, mostrando no vídeo, de storyboard, que é um conceito que a gente traz lá dentro da Dark e eu aplico também nos meus canais, para que eu delegue com mais facilidade a edição, por exemplo, tenha controle da identidade visual dos meus canais e do cumprimento realmente da marca, né? Cores e tudo mais, e também a análise de formato das referências. Então é a partir dela que eu modelo os canais, como é feita a edição. E eu também não trago isso para conhecimento meu. Como eu utilizo a IA hoje para me dar ideias de como ilustrar os vídeos, todo esse conhecimento aqui de storyboard vai para ela, saca? Então, pô, eu pego aqui as cenas, né? Então vou mostrar para vocês o que eu enxergo visualmente e o que foi que eu descrevi ali para IA. Então eu tirei print da primeira cena, onde tem um ativo pequenininho aqui e depois grande. E expliquei para ela, isso aqui é com o meu conhecimento já, mas eu ensino lá como fazer isso, né? IA te entregar. Eu expliquei, né? Então o efeito é o scale up from zero. Então ele aumenta a escala desse ativo, né? Que ele mostra aqui, do zero, saca? E ele também tem um zoom in, né? Um zoom bem devagarzinho, sacou? Então ele faz esse efeito também. A composição tem um texto que lança aqui depois e um prato com peixe no centro da tela. Tá? O frame tem um frame com fundo branco e tem uma cena 1 e uma cena 2. E a narração, quando ele fala, né, Finfish, ele aparece isso aqui no caso, é esse efeito, né? Então ele começa pequeno e aumenta narrando essa parte, esse beat narrativo. E aí eu fiz isso aqui para algumas cenas do vídeo. Isso aqui já foi o suficiente para entregar o conhecimento base aí para IA ter uma noção de como que ela vai me ajudar a ilustrar esse vídeo, tá? Então peguei aqui o título do vídeo, separei algumas cenas, descrevi elas junto do beat ali narrativo. E a partir de então, eu passo para a IA. Junto do que? Eu preciso, gente, nesse ponto, gerar um roteiro para o meu vídeo. Porque a partir daqui, eu vou ilustrar o meu vídeo. A IA, ela vai ilustrar para mim como eu vou conseguir trazer isso visualmente para o meu nicho. Porque até então, ainda que eu vá seguir por esse aqui, eu não tenho referência nenhuma de como eu vou fazer o vídeo, sacou? Então eu preciso do meu roteiro. Então, o roteiro, gente, ele deve ser criado, né, se preocupando com a referência. Bota fé? Hoje a gente tem a sorte de ter IAs que nos ajudam com isso. Mas antigamente, brother, se você não soubesse escrever, se você não tivesse paciência para escrever letra por letra, você não ia conseguir ter roteiros bons, saca? E era muito mais difícil antigamente. Então hoje está muito mais fácil para a gente analisar estruturas e elementos que funcionaram em um roteiro já validado, pegar estes conceitos, não é só fazer isso aqui que eu fiz para vocês, ó, e vou mostrar, né? Onde eu escrevi lá no ChatGPT, que é o mais famoso e que muita gente utiliza. Escreva um roteiro para o YouTube com 20 mil caracteres. Faça blocos de 5 mil e depois me peça o próximo para o título
todo tipo de comida do mar explicada. Isso aqui, meu, é amadorismo gigantesco, velho. É gigantesco, porque ele vai entregar ruído. Sabe por que ele vai entregar ruído? Porque ele não tem noção de que a minha referência, que eu estou modelando, que é uma referência já validada de roteiro, ela, por exemplo, não utiliza gancho, ela não tem hook, tá? Então ela não tem uma explicação, nesse vídeo você vai ver, que nem eu fiz aqui no começo desse vídeo, eu vou te mostrar toda a modelagem desse canal de uma forma totalmente diferente do mercado. Não, ele já começa direto no primeiro tópico, tá? Que é aqui Finfish, tá? Finfish aí é a explicação do tópico. A IA, ela não vai saber isso, bota fé? Então você vai estar fugindo realmente do sucesso ali que você poderia vir a ter, entendeu? Então, vários outros elementos, né? Entrega, aqui estrutura narrativa, de lista, tá? De catálogo aí, puramente enciclopédico. Conexões entre blocos não tem, então prosseguimento entre eles é só chinelando explicação, próximo tópico, explicação, próximo tópico, explicação, próximo tópico, tá? Bem exaustivo mesmo. Tem aqui alguns gatilhos dentro do roteiro. O arco emocional é plano, então você não sente nenhuma emoção, é só conteúdo, conteúdo, conteúdo e conhecimento, tá? O ritmo é acelerado, então cada frase ali ela tem a obrigação de te entregar uma informação nova. O CTA também não existe, então ainda assim isso aqui poderia ser uma lacuna que você poderia preencher, né? Sei lá, com um preview final de tela, que são elementos bem estratégicos para você manter e aumentar o seu team session ali, a sua cadeia de sessão, aumentar realmente o tempo de sessão do viewer no seu canal. Então ele não assiste um vídeo só, ele assiste outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e vira um fã do seu canal, entrega uma arruma de grana no seu bolso. Bota fé? Isso aqui seria uma lacuna, um gap que a gente poderia preencher, que esse canal não utiliza. Você precisa entender a forma com que os roteiros são feitos. E outra, depende muito do micro. E você também não tem que analisar um vídeo isolado, porque às vezes a galera começa os canais analisando só um vídeo, saca? E dependendo ali, o cara tem estruturas diferentes em determinados vídeos de roteiro. É por isso que é inteligentíssimo da sua parte se você buscar o conhecimento de fazer essas análises. Não tem como você construir um prédio sendo aí um ajudante de pedreiro, né? Você vai dar ruim. Ainda que você saiba construir casas, você não consegue construir um prédio, porque é muita coisa, saca? Então não vai ficar tão bom, como eu falei, né? Eu fiz em português. Então tem aqui o primeiro tópico, que é Atlantis, né? Ó, Atlântida, sei lá. Tá aqui o roteiro feito, seguindo todas essas regras. Pode ver, ó, não tem introdução, é tópico, explicação. Tópico, explicação. Tópico, explicação. Então ele segue realmente todos esses elementos, tá? Todos esses elementos. E foi a partir deles, inclusive, que eu fiz esse roteiro. Uma dica. Muita gente fica me pedindo o template. Gente, o template é liberado somente lá dentro da Arqueducação. Mas se você quiser, eu vou te dar um hackzinho. Vai ter que pausar o vídeo. Tira um print assim, ó, do meu trecho. Do vídeo aí, ó. Aí você vai na onde? Você vai onde for aí, sei lá. Aí no GPT da vida ou qualquer IA que você utilize. Vai escrever isso aqui, ó. OCR, essa imagem. Pronto. Cola o meu print, cola o CR e aí você vai ter tudo transcrito aí para você. Entendeu? Já para você utilizar. Mas o formatinho template eu só disponibilizo lá dentro. Que além disso tem muitas outras coisas, né? Tem passo a passo que fica aqui. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês a construção do vídeo que eu fiz dentro do mesmo formato, velho. Dentro do mesmo formato. Fundinho branco, ativos sendo jogados na tela e ilustração desses mesmos ativos. Então aqui peguei a thumbnail de referência, o título que eu vou fazer, aqui as referências que foi gerada para mim do storyboard. Raj, o que é o storyboard para o seu nicho? Veja, gente, é isso aqui. Ó. Isso aqui foi a IA que gera para mim, com prompts aí, obviamente, né, bem descritos, tá? Isso aqui não é um sistema, nem nada muito absurdo que demora anos. E nem demora muito para fazer, com um prompt só ele faz isso aqui bem bonitinho para você. E eu separo por blocos também. Interessante eu ressaltar isso aí. A construção do storyboard serve muito para que eu tenha uma noção de como eu vou fazer esse vídeo. Então, ó, tá vendo que tá branco aqui, né? Se eu passar o mouse, né, ele tem um efeito de hover e aí ele mostra basicamente como seria a animação que eu ilustraria esse vídeo. Então aqui no centro, ele traz um prompt também de uma animação de IA, né, para eu gerar. Caso eu queira pegar uma imagem do Google, que é o que o canal ali também de referência utiliza bastante, a gente tem que ter essa noção, ele utiliza assets do Google ou de outras plataformas, aqui no caso Freepik, ou tem alguns que usam vídeo para o YouTube, né? Tem algum trecho aqui, ó,
que ele utiliza, ele me dá um termo para eu pesquisar dentro do YouTube. Ele traz aqui embaixo os efeitos que eu posso colocar, as cenas, né? Então essa cena aqui, ó, tem um trovão. Então ele ilustra as cenas para mim, para que eu tenha uma noção realmente de como eu posso fazer esse vídeo. É uma noção ali, um escopo, tá? Um esboço. No caso, eu não otimizei tanto aqui quanto eu poderia. Ele tá um conteúdo bem filosófico, absurdamente filosófico aqui. Mas ele já tá bacana e já daria para eu ilustrar bem. Tá parecendo aqui um livro, né? Seria como se fosse um livro, eu acho. Mas tá muito bom. Então, a partir de então, eu construo o meu vídeo. Pego as referências das ilustrações, vejo como são feitas as animações e vou fazendo o meu. E aqui eu já fiz uma parte mais visual só para que vocês vejam. Então tem aqui Atlantis. Aqui eu gerei Atlantis, inclusive no Meta, tá? Que é uma IA de animação. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Nem foi no Meta, na verdade, foi no Grok. Então eu peguei um prompt que é baseado ali, que ele já entrega para mim. Ele gerou em 9:16 para mim, que é essa posição vertical. Só cliquei aqui em fazer o vídeo. Ele gerou a animação. E aí eu fiz a construção do meu vídeo. Escrevi aqui mais famosa da história, porque tá no trecho narrativo. Já eu mostro o vídeo pronto para vocês. Atlantis é a civilização perdida mais famosa da história. Aí essa ilustração aqui. A segunda cena de referência, então eu construí aqui, ó, veja. Tá bem parecido mesmo a referência para minha construção, tá? Peguei toda aqui, não preciso ser nada criativo, eu só jogo os ativos mesmo na tela. E aqui um outro trechinho. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do vídeo pronto. Se quiser pausar aí, pausa. Atlantis é a civilização perdida mais famosa da história, e ela pode nunca ter existido. O filósofo grego Platão a descreveu pela primeira vez por volta de 360 a.C. Em 2 diálogos, Timeu e Critias, como um império naval avançado localizado além das colunas de Hércules, o atual Estreito de Gibraltar. Pronto, fiz aí esses 15 segundinhos de vídeo, seguindo aqui a referência. Me preocupei em pegar uma voz de qualidade, porque se vocês não pegarem uma voz de qualidade, vocês vão perder muito potencial. Então eu busquei também, Raj, onde você pegou essa voz? Eleven Labs. Tem também uma ferramentinha agora que lançou open source, que tá bem boa também. Obviamente não tá do calibre do Eleven Labs, mas tá bem boa, que é o Voicebox. Pesquisa aí depois. Tá open source, então roda localmente no seu computador aí. Inclusive você consegue clonar vozes lá. E quanto melhor for a sua máquina, mais rápido você gera áudios também. Este vídeo eu construí só fazendo engenharia reversa. E esse é um formato, acredito que até então eu não tinha mostrado aqui a produção de algo de fundo branco assim aqui. Mas é muito fácil, gente, muito fácil. E para mim, que já tenho experiência, até mesmo em formatos como esse, inclusive tenho canais dentro desse formato, é muito mais fácil, né? Porque a prática veio ali, enfim, hoje eu consigo fazer com bastante velocidade. Desde que você tenha o conhecimento e a prática. Não significa que, né, no outro vídeo o cara falou, é contraintuitivo você falar que é simples, sendo que você falou que é de alta barreira. Eu repito, o que é fácil para mim, muitas vezes não é para você que está me assistindo, porque você não tem o tempo de tela que eu tenho, você não tem o caixa que eu tenho para contratar, caso eu queira, você não consegue ensinar como eu ensino, afinal de contas você não tem ali o tempo de tela, então você tem que realmente entender que você tem que passar pela curva de aprendizado. E a partir do momento que você chegar nisso e você entender, ainda assim vai ser fácil para você e será fácil para outras pessoas, e que estas se distanciarão da concorrência. Por quê? Porque eu acabei de mostrar para você que existe um monte de jeito. E este micro não é único. Assim como eu posso produzir micro de 3D, micro de 2D, micro de fundo branco de catálogo sequencial, micro de personagem com fundo branco, qualquer coisa, tá? Micro aí de manequim. Bom, e lá dentro da Dark, a gente tem um ecossistema que realmente vai te levar para o próximo nível. Um dos braços é a Academy. Então tem mais de 12 horas de conteúdo aí das aulas, com sessões de conceitos básicos, então mais para iniciantes mesmo, que não tem a menor experiência nem em nada, em roteirização, em ferramentas, não sabe o que é um formato, não sabe. Tem a Dark Academy, que é bem mais avançado, lá eu falo, né, de formatos, lá eu falo de assets, lá eu mostro todo o processo, lá eu falo da dobra de nicho, mostro também exemplos, tá? Tem modelagem de alguns canais aqui dentro da Academy, lá dentro do clube tem outros. Tem o nosso roadmap com lançamentos que a gente faz, atualizações ali realmente de produto, né? Então, módulos, ferramentas, soluções, tudo ali dentro do nosso ecossistema. Então tem o clube, né, que é a nossa comunidade, tá? Então tem a gamificação, de a gente separa os membros ali, né, por faturamento, ouro,
Rubi, que é de 25, prata, 10 mil, diamante, que é 1 milhão. A gente tem muitos alunos de diamante hoje também, tá? A gente tem as placas de premiação que a gente dá, inclusive eu deixei até aqui algumas que a gente já entregou. Networking que você faz lá dentro, a galera troca ideia, a galera interage. Muitos já viraram sócio lá dentro, inclusive, também. A gente tem caos de mentoria toda semana, inclusive todo domingo, né? A gente tem Dark Talks também, que é caos com membros de sucesso, que a galera compartilha, abre o jogo. Eu já fiz um vídeo mostrando também. Teve essa aqui com o GC, que é um aluno ametista lá de dentro. Tem as ferramentas, que é no nosso braço de tecnologia, que é do Dark Labs. Aí tem acesso ao Dark Planner também, tá? Os membros têm condições para utilizar esse sistema nosso, que a gente investiu em um dos nossos alunos, inclusive, que é um aluno ametista que desenvolveu essa plataforma. Tem tutorial de IA, né, de utilização, paga e local. A gente tem o braço de investimento, tá? De investimento aqui da Dark, que é o Dark Capital. Então eu separei uma grana para investir em operações para membros ali do Dark Empire. Se você se tornou um membro ametista, bateu ali a meta ali de 100 mil reais faturados, ganhou a plaquinha da Dark, tudo isso aqui, a gente tem ali uns eventos de rodadas de investimento mesmo, para que você tenha acesso à minha inteligência de escala, você consiga escalar a sua operação, né? E não é difícil o cara que bateu ali os 100 mil reais faturados, faturar 100 mil por mês. A questão é fazer isso com consistência, né? Às vezes é até mais comum do que se parece o cara faturar 100 mil já no primeiro mês. E lá dentro do Dark Empire tem call mensal de Mastermind, né? Tem encontro semestral, tem pools de investimento, né? Então, os membros ali do Empire, né? Pode, caso eu vá comprar algum canal, ou caso alguém tenha interesse em comprar canais, todo mundo pode investir, receber ali uma parcelinha, né? Do crescimento, se ajudar. Isso acontece muito no âmbito empresarial. Aquisição de canais, então tem serviços exclusivos também, estruturação fiscal internacional, abertura de empresa no exterior, contabilidade especializada, acesso a advogados, um serviço de gestão de patrimônio também, para quem já está faturando mais, já tem um patrimônio maior também, né? Que é o caso dessa galera escalada. Então, tudo isso a gente tem lá dentro e a gente oferece, para que você veja realmente o potencial que é você estar em ambientes de sucesso. Porque você cresce com muito mais facilidade, e além de crescer com muito mais facilidade e rapidez, você se mantém também. Porque você, o seu ambiente te molda. Você realmente é a média das pessoas que você mais convive. Bota isso aí na sua cabeça, certo? É isso. Falou, o link da Dark Educação tá aqui embaixo.